Neste vídeo, a minha história. Como eu vim parar no YouTube e por que eu trabalho com produtividade pessoal para mulheres. Daisy, qual a sua formação? Daisy, como que você veio parar nessa área de produtividade pessoal? Daisy, como você veio parar no YouTube? Se você também tem essas curiosidades, você precisa assistir esse vídeo até o final, porque hoje eu vou te contar a minha história e responder todas essas perguntas. Se é a sua primeira vez por aqui, eu sou a Prof. Daisy e criei esse canal para compartilhar dicas e técnicas trazidas diretamente do método Máquina de Tempo. Seja bem-vinda! O método Máquina de Tempo te ajuda a desenvolver uma produtividade saudável e sustentável na sua rotina. Eu sempre fui apaixonada pelo tema produtividade. Como fazer mais em menos tempo, como fazer sobrar tempo no final do dia, como organizar a rotina como as peças de uma máquina eficiente, técnicas de produtividade. Sempre gostei de estudar muito sobre o tema e sempre tive o dom para a coisa, desde criança, uma virginiana clássica. E como isso tudo sempre fez parte da minha vida, porque meus pais também eram assim, eu tinha certeza que todo mundo vivia assim. Que todas aquelas técnicas de produtividade que eu aplicava no meu dia a dia eram banais, conhecidas e aplicadas por todo mundo. Até que... Bem, deixa eu voltar um pouquinho na minha história antes de a gente abordar esse até que. Eu me formei em matemática na Universidade Estadual do Oeste do Paraná. E com isso, eu pude realizar um sonho de criança, ser professora. Mas, como nem tudo são flores, eu logo percebi que o ensino tradicional, as escolas tradicionais, não eram para mim. Por quê? Adivinha? Baixa produtividade, baixo rigor, pouca eficácia, nenhuma eficiência. Eu resolvi então abrir uma franquia do Método Kumon. Um método de estudos criado no Japão significava organização, disciplina, produtividade, eficiência, eficácia, seriedade. No Kumon, tudo parecia funcionar como as peças de uma máquina produtiva e eficiente. Opa, é aqui mesmo que eu quero ficar! E por lá eu fiquei por quase 10 anos, trabalhando com centenas de crianças e suas famílias. O Kumon ensina o aluno a ser autodidata, ou seja, ensina o aluno a estudar, a aprender por si só. E falar de estudo nesse nível é falar de produtividade. Por isso eu me identifiquei tanto. Vamos voltar naquele até que? Lembra que eu comentei com você que eu pensava que aquelas técnicas que eu usava, a maneira como eu organizava a minha rotina, a maneira como eu conduzia a minha produtividade era normal, todo mundo fazia aquilo. Até que, aos poucos, conforme eu ia conhecendo mais e mais famílias, e conforme mais e mais famílias iam me conhecendo, e então fazendo comentários para mim e sobre mim, a minha ficha começou a cair. Como assim as pessoas não têm um cronograma? Como assim as pessoas não usam agenda? Como assim as pessoas não têm um horário definido para suas tarefas? Como assim as pessoas vivem totalmente sem rotina, sem organização? Parece que tudo aquilo que era muito natural para mim não era nada natural e nem um pouco óbvio para a maioria das pessoas. Mas aí, para que os meus alunos pudessem ter um melhor desempenho nos estudos, eu comecei a compartilhar com as mães dos alunos algumas das minhas técnicas de organização e produtividade. A primeira coisa que eu percebi é que, de fato, isso não é nada natural e nada banal para a maioria das pessoas. A segunda coisa que eu percebi é que o combustível para o aprendizado é a organização e a produtividade. Eu percebi isso porque, com o mínimo de ajuste na organização da família, no nível de produtividade da estrutura familiar, o desempenho da criança melhorava de forma impressionante.
E quanto mais eu me aprofundava no universo de aprendizado das crianças, mais eu percebia quanto o nível de produtividade das mães afeta no desenvolvimento dos seus filhos. E quanto mais isso ficava claro para mim, mais eu me assustava e me preocupava com o baixo nível de produtividade de grande parte das mães. Não há método de estudo, por mais sensacional que seja, como é o caso do método Kumon, que é um método excelente, que sobreviva à falta de produtividade das mães. Essa foi a minha última conclusão antes de uma decisão muito importante. Eu decidia, se eu quero realmente fazer a diferença na educação desse país, foi para isso que eu me tornei professora, eu vou precisar ir um pouquinho mais fundo. Eu preciso ajudar as mulheres a se tornarem mais produtivas. Assim, quando essas mulheres tiverem os seus filhos, se é que já não os têm, essas crianças crescerão em um ambiente organizado, produtivo, eficiente, tendo a disciplina, o método e o foco como oxigênio diário, tendo a organização, a gestão eficiente do tempo, a disciplina, a produtividade como oxigênio diário, isso será parte da essência desse adulto. Com isso, eles terão a faca e o queijo na mão para desenvolver ao máximo limite o seu potencial, tornando-se adultos realmente capazes de fazer a diferença na sociedade. Infelizmente, é mais comum do que a gente gostaria ou imagina, crianças de altíssimo potencial que não conseguem se desenvolver à altura do seu potencial devido ao ambiente desorganizado em que se encontram, infelizmente. E essa então se tornou a minha nova missão: contribuir com o melhoramento no nível de produtividade das mulheres. Eu relutei muito porque eu sabia que chegaria um momento em que eu teria que encerrar as minhas atividades com o método Kumon e me dedicar integralmente a esse projeto. Mas quanto mais mulheres forem alcançadas, mais adultos produtivos serão formados para melhorar o país em que vivemos. Eu criei um método de produtividade pessoal que eu batizei de Máquina de Tempo. A escolha desse nome foi justamente porque, aplicando as minhas técnicas de produtividade, a rotina passa a funcionar como se fossem as peças de uma máquina produtiva e eficiente, fazendo o meu tempo render muito mais, me permitindo conseguir fazer tudo e ainda ter tempo livre para mim, e sendo muito mais fácil manter a constância ao longo do tempo. Com organização, gestão eficiente do tempo e disciplina, é possível sim dar conta de tudo e ainda ter tempo livre para você mesma. Eu já percebi que o tempo ele pode ser líquido ou elástico, depende de como eu me relaciono com ele. Organizando a minha rotina tal qual uma máquina eficiente, eu consigo desenvolver uma produtividade saudável e sustentável. Tornando esse tipo de produtividade um hábito, eu serei mais feliz. Porque quando eu sou mais produtiva, eu sou mais feliz. Antes de eu finalizar esse vídeo com a minha história, quero te fazer um pedido. Se você tiver gostado desse vídeo até aqui, conta para o YouTube deixando o seu like. Assim, o sistema do YouTube entende que nesse vídeo há um conteúdo relevante e aí ele mostra para mais pessoas. E caso você tenha ficado interessada no método Máquina de Tempo, vai ter um link na descrição, ok? Se você quiser saber mais sobre produtividade, organização e gestão do tempo, todo sábado de manhã, às 10 horas, eu realizo uma live com aprofundamento sobre esses temas. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui um link para você realizar o seu cadastro e fazer parte do nosso grupo de estudos gratuito. Agora eu quero saber de você, conta para mim nos comentários, você trabalha em quê? Qual a sua profissão? Essa é a profissão dos seus sonhos? Se não, qual é a profissão dos seus sonhos? Conta pra mim, eu vou adorar saber. E se você é como eu, que deseja fazer tudo e ainda ter tempo para fazer nada,
Inscreva-se aqui no canal, ative as notificações para o YouTube te avisar toda vez que sair vídeo novo e acompanhe os nossos conteúdos. Assim você vai aprender as técnicas do método Máquina de Tempo, que vão te ajudar a ser muito mais produtiva, de forma saudável e sustentável. Já imaginou como você vai se sentir feliz quando finalmente conseguir ser produtiva do jeito que você deseja? Ser mais produtiva é ser mais feliz. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Para te ajudar a ter tempo e disciplina, o curso Máquina de Tempo te ensina a organizar a sua rotina como as peças de uma máquina eficiente. Basta colocar essa máquina para rodar e automaticamente a sua produtividade vai funcionar de forma leve e constante, sem precisar de grande esforço. Tem um link na descrição para você saber mais sobre o curso Máquina de Tempo. Ser mais produtiva é ser mais feliz.